obrigado, é um privilégio receber essa conversa. Valeu, eu vou passar a bola para a Ira aqui, que vai fazer uma introdução aqui com os convidados e convidadas. Valeu. Boa tarde, gente, tudo bem? Vou ficar de pé para que vocês consigam me enxergar aqui, porque eu sei que é difícil. Boa tarde quem está aí fora também, gente. Muito obrigada por todos vocês que estão presentes, saíram da casa de vocês para estar aqui prestigiando essas estrelas maravilhosas. Para quem está em casa também, está assistindo pela live, e para quem vai ouvir depois essa gravação. Há muito tempo que a gente tem um sonho de ter um encontro, de ter uma gravação ao vivo de podcasters, principalmente os podcasters de esquerda, nessa galera que está aqui na luta. Então, vocês estarem aqui é a prova de que o nosso sonho era possível. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos. Obrigada de novo aos podcasters que aceitaram esse desafio. Tanto a galera que estava na primeira mesa, que já foi a palestra, que já foi o bate-papo, quanto agora todo mundo que está aqui. É muito especial estar numa mesa com vocês. É muito especial a gente sair de trás do microfone, sair das nossas casas para estar aqui presente, um conhecendo o outro, trocando contatinhos, trocando fotinhos e tá com essa galera toda. E sim, eu estou falando rápido, porque eu também estou emocionada, gente. Foi um trabalho de meses planejando, trabalhando para que esse evento desse certo. Mudamos, muitas pessoas levantaram pontos que a gente precisava melhorar, nós mudamos, e estamos aqui para mostrar que o trabalho de cada um podcaster, cada um que está aqui, é muito válido e é muito interessante para que vocês conheçam. Também deixo para vocês aqui um recadinho de vocês seguirem cada um que está aqui, seguirem as arrobas, ouvirem, assinarem o feed. Nós já tivemos a primeira mesa com o Ivan do Anticast. Eu chamei ele para este evento porque eu queria que vocês viessem, porque eu falei, vem, traz seus ouvintes para cá, para a gente ficar famoso também. Então, conheçam esses outros podcasts que são maravilhosos. Eu sou suspeita para falar porque eu sou fã dessas pessoas. Eu não vou apresentar esta mesa, eu vou fugir desta mesa, porque eu quero que estas pessoas brilhem e eu não estou aqui para isso. Eu também agradeço a Boitempo, que foi a responsável em nos ajudar a fazer isso acontecer. Desde a primeira vez que eu falei com o Ivan sobre a vontade de ter este evento, a primeira pessoa que ele indicou foi o Kim, que resolveu nos ajudar, correndo atrás de tudo. A Tapera Taperá, que está aqui cedendo o espaço para a gente, esse espaço maravilhoso, no centro de São Paulo, no centro de todos os comunistas aqui de São Paulo. E também o Instituto Frederico, porque o nome é muito estranho, eu não consigo falar, que também entrou para ajudar a gente. Então, todas essas empresas, esses institutos que foram os responsáveis por isso. Então, conheçam também, sigam a página da Tapera Taperá, entrem lá no catálogo da Boitempo, conheçam os livros que estão lançando, principalmente neste momento tão importante sobre nossas vidas e do nosso país. Muito, muito obrigada, Aline, e agora eu deixo para você conduzir esta conversa, junto com essas outras pessoas que também vão conduzir esta conversa. Olá! Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Eu vou conduzir essa mesa porque eu tenho um relógio. Eu vou controlar. E quem quiser me processe, quem não for de acordo. Processo. Para quem não conhece, o Olhares Podcast é um podcast ativista de esquerda, que fala sobre mulheres, suas lutas, as suas falas. A gente faz um exercício de escuta e faz um exercício de fala, porque todas as mulheres precisam ser ouvidas. Essas mulheres precisam ter o seu espaço para demonstrar que elas estão presentes na sociedade, elas estão presentes em todos os espaços políticos, que a política não é feita só de forma institucionalizada, a política é feita dentro das casas, nos espaços privados.
ela é feita nas escolas, ela é feita nas comunidades. Então, todas as mulheres, eu dedico aqui esse momento aqui a todas as mulheres que estão construindo um Brasil diferente, as mulheres que estão lutando por um Brasil diferente, porque nós precisamos, e são as mulheres que eu de verdade acredito que as mulheres elas vão mudar o país. Porque a gente tem aí um evento que está acontecendo nesse momento no Brasil inteiro, que é o movimento Ele Não, está acontecendo em outros países, e daí vem a necessidade da gente falar sobre ativismo. O que é ser ativista? Qual o nosso papel como um podcast ativista? O Olhares Podcast sempre demonstrou ser um podcast ativista, sempre esteve presente, sempre fez da sua fala um ativismo. E nós temos aqui expoentes maravilhosas e maravilhosos. Nós tivemos a primeira fala aqui, na nossa primeira roda de conversa, foi maravilhosa. Inclusive, eu queria fazer uma reclamação, queimaram muito da minha pauta, né? É um absurdo isso, tiraram metade da minha fala, mas me colocaram aqui para intermediar a mesa, então eu estou salva. Mas eu gostaria que todas as pessoas que estão aqui presentes se apresentassem, falassem brevemente sobre seus podcasts, o que eles representam como podcasts, esse propósito da gente trazer um mundo melhor, porque a gente está nessa mesa aqui para apresentar o papel social dos podcasts. E é isso que a gente veio falar aqui um pouquinho para vocês. Então, eu passo a fala para a Cris. Alô. Olá, sou Cris Fernandes. Eu e Karine, minha parceira, temos um podcast chamado Ideias Negras, que é um podcast de entrevista com negros e negras de vários campos de atuação. São entrevistas, vamos dizer, em profundidade, são entrevistas de meia hora, 1 hora, e que nasceu, muito humildemente, nasceu de uma inquietação minha, de uma vontade minha, de um desejo de escutar mais negros falando de questões que afetam as nossas vidas, que são todas as questões. Então, de política, de moda, beleza, arquitetura, feminismo negro, obviamente. E aí, eu sempre fui uma leitora voraz, e aí eu lia essas pessoas, acompanhava blogs e nos canais, mas eu, com esse boom dos podcasts, eu achei que o podcast era uma mídia bem bacana para a gente repercutir mais essas vozes negras. E, enfim, a gente também é bem jovenzinho, bem bebê, a gente tem nem 1 ano, são 10 meses que a gente está no ar, mas está sendo uma experiência incrível, muito gratificante. Cada entrevista que eu faço, eu choro, eu me emociono, e cada comentário que recebo dos ouvintes é demais, gente, é assim, um puta aprendizado, enfim. Era só para falar, né? O que era? Eu queria que a Karine também falasse um pouquinho. A Karine quer falar, o que ela acha. Não quer falar, não. Não, eu vou só acrescentar uma coisa no que a Cris falou, que é uma coisa que, para mim, é a grande potência do Ideias. Porque... Não dá para ouvir? Ah, tá bom. A pessoa não sabe falar no microfone, é difícil. Que é a grande potência do Ideias, porque eu sempre acreditei que, em alguns momentos, a negritude está muito sozinha. Em alguns espaços, a negritude está muito sozinha. E que as histórias e os aprendizados de outros negros nos fortalecem e nos dão insumos para enfrentar as situações do cotidiano. Então, acho que eu tenho uma ligação muito emocional com Ideias, que é... Eu sei que, ao contar aquelas histórias, as histórias daquelas pessoas, eu estou me fortalecendo enquanto mulher negra e estou fortalecendo outras pessoas negras a enfrentarem as suas situações e a contarem suas próprias histórias. Então, essa coisa de ecoar histórias, experiências e conhecimentos de pessoas negras
para mim, pessoalmente, é muito potente no sentido de que você cria uma rede de força e de aquilombamento. Agora a gente passa a palavra para a Bárbara falar um pouquinho sobre o que move o podcast, o que te move como podcaster também. Estou nervosa também de falar no microfone. A gente é tão acostumada a entrevistar as pessoas, um monte né? de gente na frente. Bom, eu sou a Bárbara Níquel. Eu criei um podcast em 2017 que se chama Coisas que a gente cria, em que eu entrevistei 37 pessoas ao longo do ano, publiquei um episódio por semana. E eu estava movida por uma pergunta. Opa, tá dando uma coisa no... É uma interferência. Ah, o que é isso? Tá. Eu para frente? Por uma pergunta que eu vinha de um emprego bem estável, assim, e fui demitida. E daí eu estava me perguntando como é possível as pessoas viverem trabalhando, fazendo coisas que são legais para ela e tendo uma relação com o trabalho diferente da que eu conhecia. E fui só entrevistando pessoas que eu queria ouvir, porque eu também sou jornalista. E quando a gente trabalha numa empresa que tem um produto, ela atende a um público, então tem uma linha editorial. E eu decidi que a minha linha editorial seria: eu vou entrevistar quem eu quero ouvir. Aí fui tocando esse primeiro podcast e eu parei de publicar, não parei de entrevistar, só não consegui mais editar os episódios, gente. Tem 3 episódios não editados e publicados. E comecei um outro podcast chamado Talvez Seja Isso, com uma amiga minha que se chama Mariana Bandarra, em que a cada episódio a gente conversa sobre um capítulo de um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, que é um clássico da literatura feminina e feminista. E o nome desse podcast é Talvez Seja Isso, porque a gente é sempre uma pergunta para mim as coisas, elas nunca são, não, a resposta está aqui nesse livro, isso é o que a gente tem que fazer. Isso é o que eu nunca sei nem o que eu tenho que fazer, assim. Então é sempre uma interrogação, sempre quais são as possibilidades que existem aqui. E quando eu e a Mari, a gente estava conversando sobre esse nome, sobre que nome teria o podcast de um livro que se chama Mulheres que Correm com os Lobos. A gente, mas vai podcast mulheres que correm com os podcasts. A gente não conseguia pensar num nome, daí uma hora a gente disse, mas é que talvez as mulheres não saibam, mas talvez seja isso que elas estão procurando. E daí a gente, que legal, vamos fazer desse o nome. A gente realmente não sabe, mas talvez seja. E daí a gente começou no início do ano passado. Eu ingenuamente achava que podia continuar no ritmo de publicar um episódio por semana. Eu nunca tinha lido esse livro. Ele é muito intenso, muito difícil de ler, então obviamente eu não consegui. Eu estou lendo ele pela primeira vez enquanto a gente faz os episódios. Então a gente está quase 2 anos fazendo. Publicamos o capítulo 12 e a gente está quase acabando o livro agora. Não sei o que a gente vai fazer depois. É isso. É incrível o seu podcast, eu adoro. Cristiano Barba tem o podcast Teologia de Boteco e gostaria que você falasse para a gente sobre o nome Teologia de Boteco, sobre o que te move como podcaster, o que te move quando você faz os convites, porque você tem convidados e convidadas muito interessantes, pessoas que trazem um novo olhar. Conta pra gente aí. Saúdo a classe trabalhadora, operária e camponesa. E o precariado também. Bom, meu nome é Cristiano Machado, sou o pai da Sara e da Sofia, sou esposo da Letícia. Estou nesse rolê de podcast desde 1973. Não, brincadeira. Foi 75 que eu comecei. Não, eu comecei a fazer podcast em 2000 Fala aí. 2009? 2009. Algumas pessoas aqui não estavam nem nascidas ainda. E eu já estava lá, sofrendo. Eu tinha um podcast que falava sobre questões relacionadas à teologia. Eu sou pastor também de uma comunidade evangélica lá em Curitiba.
progressista e anarquista. E o... Glória a Deus. É a anarquia no nome do Deus vivo, igreja. E o tempo passou, sofri calado. O podcast, eu abandonei esse outro podcast, mas na verdade em 2015 eu comecei um podcast chamado Teologia de Boteco. A brincadeira da palavra da teologia em um boteco é porque você está tratando das questões intangíveis do metafísico em ambientes completamente vulgares. E é mais ou menos essa a relação, é tratar das questões mais importantes, mais relevantes, pelo menos na minha modestíssima opinião, mas num ambiente humano, não num ambiente acadêmico, não num ambiente onde eu precise dar referências ou questões, não que referências seja um problema, obviamente, mas a lógica do podcast é trazer pessoas que eu gosto para falar de assuntos que são importantes, como se eu estivesse tomando uma cerveja no boteco com elas. Algumas pessoas, como o Puncha, que está aí, cadê ele? Que não bebe cerveja, me fez queimar o filme já na primeira vez que ele apareceu lá. E é isso, estou daí com o Teologia de Boteco desde 2015, outrora era mensal, depois virou quinzenal, agora é semanal, e também tem agora o Gole, que é diário. Um podcast de 2 minutos, 3 minutos, que é só para dar uma pistolada agressiva, só para falar umas real, e ele é curtinho para você poder passar no grupo de WhatsApp da sua família, quando aquele seu tio reacionário que vai votar no Facínora mandar qualquer coisa, você manda minha voz para ele saudando a classe trabalhadora, operária e camponesa. É isso. Passar aqui o microfone para Larissa. Larissa do Revolution Show. Ciganinha dos teclados. É impressionante essa questão, só fazendo aqui um comentário, é interessante essa questão dos podcasts e tudo mais, de você trazer, Cristiano, o papo de bar para um assunto tão sério como os que você trata no Teologia de Boteco, porque assim como eu, Cris, Karine e Bárbara, a gente fala um pouquinho ouvindo outras pessoas, mas numa pegada mais de entrevista e tal. E mesmo que o Teologia tenha surgido em 2015, que você falou, ele ainda manteve aí a pegada do papo de bar, né? E eu tenho... Fiel às raízes, fiel às raízes. E o interessante também, antes de passar a palavra para o meu lado esquerdo, né? Nós vamos seguir a esquerda aqui. O que eu observo da mesa anterior e dessa mesa é como os podcasts mudaram, como os podcasts amadureceram de 2015 para cá. Como os assuntos eles estão sendo problematizados de uma forma interessante, uma forma com sustentação acadêmica, com sustentação de base, de pauta, de presença. E isso é muito importante. E com essas considerações, eu queria passar a fala aqui, porque a gente segue sempre para a esquerda, para a Larissa, para que você coloque para a gente, Larissa, falar um pouquinho sobre o Revolution Show, que também é um podcast que não é muito antigo, né? E o seu papel lá como influenciadora, como ativista, porque o Revolution é um podcast que, desde a primeira fala, do primeiro episódio, nós estamos aqui para falar sobre a esquerda, para falar sobre movimentos de esquerda. Qual é esse papel ativista que você, como Larissa, e também como podcaster do Revolution faz? Oi, gente, boa tarde. Quando o Zamiliano, tá ali por sinal, começou com a ideia
de criar um podcast. Eu estava desde o início do lado pensando como é que ia fazer e tudo mais. Porém, eu não queria fazer parte do Revolution. Toda vez que ele falava, eu falava, Deus me livre, um podcast, eu não quero isso, é uma encheção de saco, eu não queria. E aí eu lembro quando ele estava convidando as primeiras pessoas, discutindo as pautas. Eu recomendei dezenas de mulheres ativistas que eu admirava horrores para participar. E por uma série de motivos, acabou que eu estou aqui, eu acabei vindo. Então, e o Revolution tem, desde o começo, desde o primeiro segundo, a proposta de ser um podcast de viés classista e revolucionário. A gente queria deixar isso bem marcado desde sempre, foi a primeira ideia desde sempre. E quando eu acabei entrando, foi mais o João que me convenceu de entrar, conversando, porque... Principalmente, tudo bem, mulher, feminista, comunista, bissexual, mas principalmente pela questão cigana. Raríssimos ciganos que ocupam qualquer espaço de voz, e eu queria falar o tempo todo de como é ser uma mulher cigana, como é ser uma mulher cigana comunista, o que isso afeta a etnia, o que afeta os diferentes clãs e como era organizado. E a gente faz isso desde o primeiro episódio, todos os episódios que eu participo, eu sempre tento falar de alguma coisa, sempre tento trazer alguma coisa cigana. O Revolution está crescendo de uma forma absurda, a gente é muito novo, mas começou meio desorganizado, às vezes saía uma vez por mês, depois levava 3 meses para sair o segundo, era um caos do caramba. Aí agora está saindo quinzenal bonitinho e, paralelo a isso, a gente resolveu fazer outras linhas de programas mais leves, que vão sair para ter a proposta de sair toda semana. O Zamiliano está criando o Dicionário Marxista agora, que vai começar a sair toda semana certinha. Eu vou fazer uma série chamada Camaradas, que eu vou contar de forma breve a história de pessoas que foram importantes na luta da população trabalhadora, seja no campo, seja na cidade, não necessariamente marxistas, porque eu acho que nesse ponto tem outras vozes extremamente importantes que precisam ser escutadas. E tem um outro que ainda está bem de início, que o Barba vai ser o primeiro convidado, ele já está sabendo, que é justamente 15 minutos de pistolagem e muito ódio no coração, só para soltar aquela raiva que está acumulada. E eu acho que é basicamente isso. Vou passar a você. Passar a fala aqui para o Geraldo. Com a primeira pergunta, Geraldo, é do Chutando a Escada. E a primeira pergunta é: de quem você vai chutar a escada hoje, Geraldo? Fala aí para a gente sobre Chutando. Eu queria dizer que quando o spin-off mais leve é o Camaradas e o Dicionário Marxista, a gente já sabe onde os caras estão, né? Eu sou Geraldo Zaran, sou um dos hosts do Chutando a Escada, um projeto que a gente começou faz um pouco mais de um ano e meio, mais ou menos, com o Felipe Mendonça e a Débora Prado, que são professores lá da Universidade Federal de Uberlândia, e com a Carolina Pavese, que é professora da PUC Minas. A gente é um podcast de política internacional. Nós todos somos professores de política internacional, somos ouvintes de podcast. Eu e o Felipe começamos ouvintes de podcast há muito tempo. O Felipe tinha lá um projeto pessoal dele. Um dia a gente estava batendo papo. Falou, pô, e aí, o que você acha de gravar, não sei o quê? Falei, como é que a gente faz? Não, eu já tenho aqui, já fiz, já comprei microfone, já tenho isso, já tenho aquilo. Começamos a gravar, gravamos um episódio, está no feed até hoje. No final do episódio me perguntou, e aí, quando a gente faz o outro? Eu falei, semana que vem. E fazem 70 e tantas semanas que a gente está nessa. É um episódio, é um podcast que a gente primeiro pensou ele como um podcast de política internacional e de divulgação do trabalho acadêmico, né? Eu acho que nós, como professores, muitas vezes a gente fica preso ali dentro da academia, falando uns para os outros, e tem dificuldade de comunicar a relevância desse trabalho, né? A relevância disso na política cotidiana, na vida das pessoas. Então, o podcast nasceu um pouco com essa ideia, né? A gente olha aí o noticiário da grande mídia aqui, já comentaram sobre a grande mídia no começo, tem tanta gente falando tanta merda, né? Você que senta ali do outro lado, que estuda aquilo, que trabalha aquilo por, enfim, semana a semana, ano a ano,
E aí você vê um comentadorzinho ali que leu 2, 3 notícias e... Enfim, então, esse é o nosso dar de volta, né? A gente fala dos temas com profundidade, de um jeito descontraído. A Aline brincou aí com a perguntinha no final do programa. E aí a gente começou a falar de política internacional e começou cada vez mais a falar de política doméstica, né? De falar de política nacional. Essas coisas estão interligadas, a gente tem posição, né? Eu estou me sentindo mal aqui, até no canto esquerdo, acho que eu nem sou tão... Tem gente mais à esquerda do que eu aqui, mas a gente tem posição, não tem... A gente dialoga, já convidou pessoas que não estão 100% alinhadas com a gente dialoga, acho que é importante o diálogo, mas é importante se posicionar, é importante não se omitir, né? Principalmente no momento político que a gente está vivendo. Se omitir é um pecado tão grande quanto adotar uma posição, enfim, que a gente considera errada, entre aspas, né? Então é isso, vamos para o papo, enfim, ouçam aí o Chutando a Escada, e vocês sabem de quem eu chuto a escada, né? Hoje, né? Hoje, em especial, ele não, ele nunca. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Larissa. Então, está muito claro aqui que todos esses podcasts estão fazendo um trabalho para atingir todas as camadas da sociedade, todos os espaços. Eu gostaria de saber de vocês, e aí eu vou passar o microfone conforme vocês quiserem falar, tá? Nós falamos de política, nós falamos de movimentos, nós falamos sobre minorias. Nós entrevistamos pessoas que gostaríamos que outras tivessem acesso à sua história, à sua luta. E eu gostaria de saber de vocês como é que vocês veem esse movimento dentro dos podcasts. Como é que vocês fazem, porque o podcast ele ainda é uma mídia muito segmentada, existe uma bolha enorme. Como é que a gente faz para sair do podcast, para levar essa fala para outras pessoas que não sejam necessariamente ouvintes de podcasts? Pode começar. Bom, eu me disponibilizo a responder essa pergunta porque quando recebi o convite para vir nesse evento, eu fiquei pensando, nossa, mas eu comecei com coisas que a gente queria, pensando, não, eu quero fazer um podcast e o podcast é sobre isso. Como eu posso fazer as pessoas ouvirem este podcast? Mas o talvez seja isso. Eu estou num lugar muito ruim, peraí. O talvez seja isso, eu considero que é um projeto sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e que tem o objetivo de atingir mulheres que não ouvem podcast. Inclusive, eu observava até mais com mais atenção, sempre os rankings dos podcasts mais ouvidos, assim, no iTunes, ou onde tem disponibilidade. E eu olhava aquelas listas e ficava pensando... Eu acho que o público que se interessaria por ouvir o que eu tenho para compartilhar nesse projeto não está ouvindo essas mesmas coisas que estão lá nos top 10 podcasts. Assim, não é a mesma coisa. Então, eu preciso que isso que eu estou fazendo chegue nas pessoas que eu acho que tem que ouvir, que se beneficiariam de ouvir. Então, por exemplo, tem site, tem... YouTube, tem grupo no Facebook, tem muitos outros lugares onde a gente está. E, principalmente no YouTube, com todos os títulos de todos os lugares que a gente está, Mulheres que Correm com os Lobos, blá, 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 blá. Então, no nosso caso específico, a lógica foi, qualquer pessoa que busque esse livro, porque quer saber mais sobre esse livro, tem que nos encontrar, e essa pessoa não precisa saber o que é podcast. Então, tem uma história que foi muito engraçada, que a gente publica todos os episódios no YouTube, só com uma foto, e tem esse grupo fechado no Facebook, que tem mais de 4.000 mulheres agora,
E aí uma mulher um dia disse, Bárbara, eu acho muito legal as conversas de vocês, mas elas são muito longas, os episódios têm de 1 hora, 1 hora e meia. E como eu estou vendo no YouTube, às vezes eu preciso parar e fazer uma outra coisa, e é muito difícil para mim. Queria que vocês fizessem episódios menores, porque seria melhor de ouvir no YouTube. Aí eu disse, olha só, qual é o celular que tu tem ainda? Eu tenho, sei lá que celular é. Entra aí na lojinha, procura podcasts, baixa um aplicativo, procura Talvez Seja Isso, e aí ali nesse aplicativo tu pode ouvir, dá pause, e depois tu continua ouvindo, inclusive quando tu não estiver online. E ela disse, nossa, mas isso é muito incrível. Eu disse, inclusive, daí tu pode procurar outros podcasts aí dentro, de outras mulheres, que falam sobre outros assuntos que eu acho que tu também vai gostar. Ela, mas, Bárbara, vocês precisam falar sobre isso no grupo. Daí, é impressionante, né? E é um caminho sem volta. E daí eu fiz um tutorial dentro do grupo, dizendo, gente, isso é um podcast, funciona desse jeito. Então, é mais trazer esse público para ouvir podcasts através do nosso projeto do que trazer as pessoas que já estão ouvindo podcasts para ouvir o nosso projeto, porque eu acho que o público que ouve podcasts não necessariamente é o que está interessado em ouvir o que a gente tem para dizer. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente faz mais pessoas descobrirem que existe podcast, daí elas vão ouvir, descobrir que tem milhares de conteúdos sobre qualquer coisa que elas queiram, com todos os sotaques possíveis, que é a coisa mais legal, eu acho. Aline, eu acho que assim, fazer o podcast chegar a quem não é já o ouvinte de podcasters, eu acho que esse é o grande desafio. O meu sonho, na verdade, seria pegar o meu podcast e que ele fosse transmitido numa rádio comunitária, para chegar em Cumuruxatiba, entendeu? Esse é o meu sonho, é o meu desejo. Como é que faz isso? Se alguém souber, me conta. Porque é isso, gente. Na outra mesa, a Luísa falou isso, o Fagner também. Assim, internet é 50% da população. E, mesmo assim, que população é essa que tem internet? Em que condições que tem internet? A gente sabe do limite de internet, dos celulares. Então, eu amo podcast, mas porque eu fui criada escutando rádio. Na casa da minha avó não tinha televisão e ela escutava rádio o dia inteiro, e eu tenho uma memória afetiva com rádio, com as ondas de rádio. Então, assim, para mim, o sonho realmente é juntar o podcast com a rádio comunitária. Assim, é o desejo. Bom, eu acho que romper a bolha é um desafio da esquerda como um todo. Eu tive uma experiência de ajudar a organizar um cineclube lá na Universidade Federal do Paraná, um cineclube onde a gente tratava de filmes de relações políticas, de filmes de políticos de modo geral. O encontro era nos sábados à tarde, para assistir filmes velhos, filmes sobre a Rosa de Luxemburgo, o filme do Marx foi o mais novo que a gente assistiu lá. E daí um dia, tomando um café com um professor lá pelos seus 70 anos, ele falou assim, é muito frustrante, né, Barba, que não venham os alunos. Eu falei, porra, professor, mas é foda também, o cara pode falar palavrão aqui? Desculpa, é que eu... Enfim. Pode ouvir a Sabrina falando. A Sabrina... Ela falou bastante. Um dia civil. Eu falei, porra, professor, o cara trabalha a semana inteira. Você quer que ele abandone o sábado, que talvez seja o único dia que ele possa dedicar à sua família? Porque no domingo ele vai ao culto ou ele vai à missa. Você quer que ele abandone o único dia para vir aqui com um bando de universitário que fala difícil para assistir filme velho, numa cadeira de madeira? E o professor quase chorou quando eu falei isso. E ele falou, Barba, e como que a gente faz então para acessar a classe trabalhadora? E quando ele falou isso, eu senti uma parada que é isso. Esses podcasts aqui acessam determinados grupos que não estão lá, por conta da facilidade, tudo, mas é óbvio que tem, né, como você falou, tem gente que não tem acesso a isso. Tem um debate dentro da comunidade de podcast que só é podcast se tiver feed, só é podcast isso e aquilo. Respeito as opiniões de todos, mas foda-se. O podcast que eu faço mais curtinho, Gole, que é de 2 a 3 minutos, eu passo por WhatsApp para as pessoas. Porque hoje as pessoas estão no WhatsApp, passando fake news, passando pornografia e fake news, que é basicamente o que sustenta o WhatsApp. E daí agora também tem a minha voz lá. E pode ser que amanhã tenha a voz dessas meninas aqui. Pode ser que tenha
as questões lá dos camaradas. E a partir daí a gente começa a acessar a classe trabalhadora. Porque para mim é vital a gente romper com essa leitura que apenas em um determinado ambiente se pode falar disso. Não. Enquanto o facínora está cooptando um monte de jovens, nós, a esquerda, nós que nos pretendemos esquerda, se é que podemos se chamar esquerda de fato, a gente está, às vezes, recluso num lugar cheio de livros, com poucas janelas. A gente devia estar lá, falando com pessoas de verdade, falando com gente trabalhadora. Eu pergunto para você que é funcionário de alguma firma, que está associado a algum sindicato. No sindicato onde você está associado, tem biblioteca? Tem bibliotecário no sindicato para dizer para você, trabalhador, você quer tratar sobre esse tema? Tem esse livro aqui. Não, mas tem piscina. Tem casa na praia. Foda-se casa na praia, sério. O que a gente precisa é de uma classe trabalhadora combativa. E não uma classe trabalhadora que apenas, não que não deva se divertir, óbvio, deve se divertir, beber álcool, praticar sexo, todas essas coisas, mas pratique sexo, beba álcool, mas tenha consciência de que há uma guerra entre classes. E nós estamos de um lado e tem um outro grupo de outro. A gente tem que se posicionar, como disse o meu querido Geraldo. Então, uma das coisas que me deixa meio assim, né, é porque tem a parte da minha família que é cigana, tem uma parte que é da área rural, onde eles moram não tem internet, mal tem luz elétrica, porque de vez em quando a chuva fica dias, assim. E aí, quando o pessoal lá ficou sabendo que eu fazia podcast, primeiro foi um luto para explicar o que era o podcast, mas a gente chegou a um ponto que todo mundo entendeu, e depois como é que eles iam escutar o podcast que tem a cigana lá falando. Basicamente, é o trabalho de um dos meus primos ir para uma cidade mais próxima, pegar com 3G ou com 4G, às vezes não consegue, às vezes uns caras da lanchonete libera o Wi-Fi para ele poder usar, ele baixa o episódio e o pessoal lá de casa escuta assim. Então, tem um trabalho, tem as complicações, nem todo mundo tem acesso. Isso é uma coisa que me deixa triste, porque assim, é parte da minha família que foi um dos motivos principais de eu estar num podcast, que não conseguem ouvir direito o podcast por conta disso. O stream, então, eu acho que eles nem vão conseguir baixar 3h30, sacanagem. Mas, em compensação, eu estava na última reunião que eu tive lá na ONU Mulheres, a gente falou da questão do podcast, e uma das coisas que foi levantada é justamente fazer episódios curtinhos falando de como é que funciona a Maria da Penha, de como é que funciona a lei que regulamenta o trabalho das empregadas domésticas, e disponibilizar isso pelo WhatsApp mesmo para as mulheres terem acesso, sabe? Quem deu essa ideia, por sinal, foi uma senhora de 77 anos, assim, que teve a brilhante ideia que eu falei, puta merda, eu não tinha parado para pensar nisso, que tem a possibilidade, ele está ali para todo mundo usar. Então, assim, tem essas ferramentas. Eu vejo o podcast por conta da necessidade da internet, né, ainda como limitada, porque tem várias partes da sociedade que você não acessa, infelizmente, mas a gente tem que pensar em como a gente acessa, como a gente fala com essas pessoas, como é que a gente vai até esses lugares, porque é uma parte extremamente marginalizada que, a meu ver, é uma das principais para a gente se comunicar, para a gente chegar principalmente nessa parte da população. Eu não lembro mais qual foi a pergunta, mas eu vou falar um negócio aqui. Eu acho que tem umas coisas, assim, estou olhando aqui para vocês, estou pensando, a gente costuma dizer na podosfera, o que quer que ela seja, que tem muito mais ouvintes homens do que mulheres, né? E eu estou olhando aqui, parece que não, né? Parece que está bem mais equilibrado. Acho que boa parte disso é fruto do trabalho da Ira e do equilíbrio aqui da mesa, das mesas. Mas acho que boa parte disso também é fruto de quem são os programas que estão aqui, né? São programas que tratam de política, que tratam de inclusão, de feminismo, de posicionamento político. Então, vocês são um público diferente do que o cara que ouve lá tecnologia, que ouve nerd, enfim, cultura geek, o que quer que seja. Eu também ouço, tá? Não tô falando mal disso, não. Estou falando que o público é diferente, né? O público é diferente. Então, acho que esse já é um apontamento.
A outra coisa que eu fiquei pensando aqui, até vindo para o evento, é que, e acho que é um pouco o que a Aline perguntou, quer dizer, mais ou menos a gente é uma grande bolha, né? Talvez vocês não sejam uma bolha do Chutando a Escada ou do Revolution, mas a gente é uma grande bolha. É difícil ter alguém aqui que não se identifique como esquerda, ou talvez como centro-esquerda. Acho que a gente mais ou menos concorda com tudo, né? Ou não com tudo, ao contrário. A gente concorda com boa parte, com a maior parte, apesar de talvez não concordar com 100% das pautas. Como é que você faz para você falar com os caras que você não concorda, né? Como é que você faz para romper a bolha, né? Que também tem a ver com isso, né? Como é que eu faço para atingir o cara que não ouve podcast, ou o cara que talvez, enfim, a Larissa estava contando aqui uma história da membra do MBL que eles converteram, né? Eu acho assim, eu acho que a mídia podcast, ela tem algumas vantagens para isso. A maior delas, que todo mundo já mencionou aqui, a produção do conteúdo era um pouco mais democrática, né? Principalmente hoje em dia, no passado era um pouco diferente, mas principalmente hoje em dia, com um celular, com qualquer coisa que grave a sua voz, um pouquinho de conhecimento ali, tem até umas opções gratuitas na internet, você joga esse conteúdo para fora. Não é exatamente assim, não é 100% democrático, nada mas a produção é relativamente fácil você começar. Então, acho que esse é um ponto importante. O outro ponto, e aí vocês podem pensar que é ingenuidade minha, mas tem pesquisa científica a esse respeito. As pessoas sabem que hoje em dia a sociedade está polarizada, né? Não preciso falar disso aqui. E você sabe que as pessoas ignoram as evidências que não são favoráveis a elas, né? Então você mostra lá o vídeo do cara falando que é para ter um acordão com o Supremo com tudo, e o teu amigo de direita vai dizendo que não foi golpe. Eu falo, como assim não foi golpe, cara? Olha lá os caras conversando. Eu falo, não foi golpe. Tal. Então tem essa polarização, tem aqui, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem no mundo inteiro, né? O que as pessoas que estudam isso, que estudam psicologia comportamental, economia comportamental, o que esses caras dizem? Eles dizem, olha, se você tiver uma discussão sobre argumentos, sobre evidências, sobre o que está certo e o que está errado, você nunca vai conseguir romper essa bolha, né? Porque as pessoas fincam posição e aí as evidências passam de... Não é sobre educar o outro. Tem pessoas muito bem educadas que não vão levar em consideração nenhuma evidência, porque aquela evidência não reflete com a visão de mundo que elas têm. Como é que você consegue romper isso? Que é difícil, que não é enfim, uma fórmula mágica, mas quando você tem empatia, né? Quando você estabelece empatia com as pessoas, quando as pessoas começam a te ver como alguém parecido com elas, né? Pelo computador, pelo Twitter, pelo Facebook, isso é praticamente impossível, né? Mas vocês mesmos devem ter essa experiência, né? Conversar com alguém frente a frente é muito diferente do que conversar com alguém pelas redes, né? Porque você estabelece um outro tipo de vínculo. O podcast, eu acho que é uma mídia que tem um pouquinho mais de vantagem nesse sentido do que as redes sociais de maneira geral, né? Porque você está no ouvido do cara, né? Você está no ouvido do cara semana a semana, mês a mês, o cara te ouviu falar sobre vários temas, às vezes alguns temas que têm menor confronto, né? A gente usa muito humor, a gente fala da nossa vida pessoal, né? Um monte de gente aqui que veio me abraçar, veio tirar foto com a galera aqui. Você não conhece, mas você conhece, né? Então, acho que essa relação que você estabelece com o ouvinte, ela pode ser um instrumento bom, ela pode ser uma chave boa, né? Para, de repente, você colocar um tema que aquele cara teria uma reação no primeiro momento, mas, de repente, está vindo da sua boca, está vindo de alguém que ele já ouviu falar bastante, de repente ele para, como a sua amiga, né? Ele conta, não, era do MBL, mas aí eu ouvi vocês falando, aí aconteceu isso aqui na minha vida, aí eu pensei no programa. A gente teve uma experiência parecida com isso. Eu sou professor da PUC, encontrei com o Leonardo Sakamoto um dia no corredor, ele também é professor de jornalismo lá, peguei ele e falei, Saka, vem aqui. Não conheço, tinha uns amigos em comum, vamos gravar. Gravamos um programa, o Sakamoto, vocês sabem, é uma figura controversa. E gravamos o programa, nos comentários vieram, poxa,
nunca tinha ouvido o Sakamoto falar assim, nunca tinha ouvido, não sabia que ele pensava desse jeito. Quer dizer, o cara que lê o texto, que teria essa rejeição, essa versão, a hora que ele vê o cara ali contando a história da vida dele, contando o que ele já fez, de repente ele começa a olhar as coisas de um jeito diferente. Né? Eu gostaria de colocar duas coisas na sua fala, Geraldo. Eu acho que mais do que empatia, eu acho que a gente tem que ter alteridade. Que a empatia, ela traz essa questão de se colocar no lugar do outro, mas é a alteridade que traz essa questão de respeitar o lugar que o outro está inserido, né? Então, de respeitar as dificuldades, como a Larissa falou aqui, como a Cris colocou também, dificuldades pontuais de cada ouvinte, de cada pessoa que está participando do nosso podcast. E eu também queria dizer uma coisa, o Olhares não tem humor. Uma vez eu ouvi assim, de um ouvinte, assim, nossa, Aline, eu ouvi seu podcast e tal, mas é muito sério. Aí eu falei, amigo, falar sobre feminismo não é engraçado, não. Não tem nada de engraçado. As mulheres estão muito bravas, as mulheres negras ainda mais. E nós temos que ser respeitadas por isso. Nós somos silenciadas todos os dias. Todos os dias as mulheres são silenciadas. E uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer, o Olhares já trouxe 55 mulheres para falar. 55 mulheres foram ouvidas pelo Olhares e pelos ouvintes do Olhares. E dessas 55 mulheres, 20 mulheres são negras, 5 delas quilombolas e 2 indígenas. Me digam, aonde que essas mulheres estão tendo um nível de escuta tão alto quanto num podcast? E nesse momento, vem a necessidade da gente estourar essas bolhas. Porque, a partir do momento... Eu não sei se todo mundo conhece o Olhares aqui, mas o Olhares é gravado presencialmente. E por que ele é feito presencialmente? É uma questão estratégica. A gente tem como pensar estrategicamente. Nós temos que pensar estrategicamente como nós queremos produzir o nosso conteúdo. Porque pensar estrategicamente é o que garante o êxito da nossa fala. A gente tem que pensar dessa forma. Um podcast pensado de uma forma séria, como todos esses podcasts aqui, podcasts que participaram anteriormente, pensá-los como algo sério, como algo que deseja ultrapassar barreiras para transmitir uma fala, para transmitir um conhecimento, é muito importante. Mas, ainda assim, é importante a gente trazer quem está realmente envolvido com isso. Não é simplesmente falar porque eu acho que sei esse assunto. Infelizmente, na internet, hoje, nós temos uma urgência de se manifestar sobre tudo. Só que é tudo muito raso. Muitas pessoas sequer sabem com embasamento isso. Nós temos aqui, a Sabrina participou da mesa anterior, e eu gosto de colocar o exemplo, porque o YouTube é muito pior do que o podcast. É muito pior. Porque o que não falta de audiência, que não sabe de porra nenhuma, para ir lá falar para você que você está equivocada, principalmente se você é mulher, não está no mapa. Não está no mapa. Então, quando o Olhares traz as mulheres, principalmente mulheres envolvidas com a pauta social, com a pauta de movimentos, que está pesquisando, nós temos 2 objetivos. O primeiro objetivo é que essas mulheres sejam conhecidas, elas sejam ouvidas e elas mostrem o caminho que elas percorreram para alcançar determinado espaço. O segundo, aí eu falo das mulheres acadêmicas que já participaram, é transversalizar esse espaço acadêmico, porque nós aqui, acredito que todo mundo aqui teve acesso à educação, teve acesso a uma universidade, ou pelo menos terminou o ensino médio. E as mulheres que estão todos os dias trabalhando, às vezes abandonam as escolas,
não chegam a uma universidade e tem uma mulher lá na universidade falando, olha, isso que você está passando, eu sei o que você está passando, porque eu, além de viver isso, porque às vezes é uma mulher que já está inserida nesse contexto, ela conseguiu ultrapassar todas as barreiras, ela pode dizer para ela, olha, eu vou te ensinar qual é o caminho. Então, é bem interessante essa questão das bolhas e a necessidade de nós chamarmos pessoas que estão envolvidas diretamente nesses caminhos. Está aí a fala da Cris também, que entrevista pessoas negras que contam uma trajetória longa, uma trajetória dura, com muitas barreiras. Bárbara também entrevistou pessoas também que tiveram um caminho duro. Então, a necessidade da gente se inspirar nessas pessoas. Porque todas as pessoas são fontes de inspiração para a gente também mudar os discursos, como foi falado também aqui no episódio anterior, na mesa anterior, que todas nós e todos nós aqui somos comunicadores. Todos nós temos o espaço da nossa fala, nós podemos argumentar. E são os podcasts que vão trazer isso para a gente. São os podcasts que estão sendo feitos com responsabilidade, que estão escutando pessoas que estão envolvidas com isso. E nós vamos para a próxima pergunta aqui, que é a... Cris, quer falar? Karine? Então, antes de passar para a próxima pergunta... Eu só queria acrescentar uma coisa, que concordo com o que todo mundo falou, mas eu acho que tem uma outra bolha que a gente precisa quebrar, e que é uma bolha que está intimamente ligada com a bolha da audiência, que é a bolha de quem produz. Essa semana, eu e Cris fomos participar de uma oficina sobre podcasts no Centro de Mídia do Mboimirim. E as redes de comunicação comunitária e os comunicadores da periferia ainda estão muito pautados no texto e no jornal impresso. Logicamente, porque o jornal impresso circula melhor naquele espaço do que qualquer outra coisa. Mas a discussão foi muito interessante com as pessoas que participavam da oficina, porque elas começaram a pensar no podcast como uma das formas de se comunicarem, inserir o podcast nos seus caminhos de comunicação comunitária. Então, eu acho que tem um trabalho que é claro que a barreira do podcast está intimamente ligada ao acesso à internet, mas eu também acho que ela é de linguagem e da forma como a gente fala. E eu acho que, para furar a bolha da audiência, também é preciso furar a bolha de quem produz. Porque aí, quando as pessoas contarem as suas próprias histórias, nas suas próprias linguagens, a gente vai conseguir girar mais. Eu só queria demarcar isso. Tá. E, Aline, eu só queria dar continuidade na sua fala, que eu acho que, assim, Geraldo falou de empatia, aí você falou de alteridade, e eu acho que tem também a questão do lugar de fala, que é uma questão crucial para a gente no Ideias. Então, assim, quando eu chamo um negro, um curador negro, o único curador negro de uma exposição, que é sobre negritude, histórias afroatlânticas, e ele me conta os desafios que ele passou nesse processo para construir essa mostra, e me conta a história de uma obra de arte, como afetou ele pessoalmente, que ele lembrou do avô, enfim. E eu olho para ele, ele olha para mim, a gente chora, porque é isso, é um lugar de fala que cria uma identidade, eu me identifico com isso, né? Então, eu acho que uma das coisas bacanas de podcast, dessa democracia, essa facilidade de produção, é justamente isso. Assim, eu acho que o Ideias é uma oportunidade da gente estar nesse espaço, disputando narrativas, né? E no caso do Ideias, é isso que a gente quer colocar no ar, é isso que a gente quer colocar em jogo. A gente quer colocar em jogo as narrativas negras e as histórias negras, as trajetórias negras, porque é isso que cria identidade com a gente, o povo negro, e que nos impacta e que nos afeta. A última coisa, e só que a gente precisa dizer que, numa sociedade racista, é necessário racializar todos os debates. Então, é por isso que o Ideias é falar de arquitetura, de arte, de boneca, de cabelo e etc. Pegando esse ponto aqui do
do espaço de fala e também a questão que também foi falada no debate anterior, da questão da liberdade e da cidadania. Eu gostaria de perguntar para as convidadas e convidados aqui presentes se vocês acreditam que o podcast é um espaço mais democrático, por exemplo, que o YouTube ou que outras mídias convencionais, e como é que a gente também pode exercer um movimento social dentro do podcast, assim, como vocês acreditam que isso é possível? Alguém pode responder? Se ninguém souber responder, a gente corta. Não, então, não sei se é exatamente isso, mas eu cheguei a conversar com o Zamiliani, com os meninos do Revolution. Eu fui convidada há um tempo atrás e aquela coisa do eu vou ver isso mais para frente, eu vou ver isso mais para frente. Tem quase um ano e eu não vi, mas agora eu resolvi que ano que vem, em janeiro, se tudo der certo, eu estou lá. A minha proposta é basicamente ficar um mês numa comunidade indígena que é de uma amiga minha, que é da ONU Mulheres também. Desculpa, te arranhei. Basicamente, eu vou ficar... E é de área de retomada, então é uma área muito tensa, é uma área muito complicada. Os conflitos do campo são conflitos extremamente violentos. Não tem uma vez que a gente está sentado numa mesa discutindo a questão indígena no país, que essa companheira ela não chora quando ela fala da situação do povo dela. E depois de muito planejar, etc. e tal, eu consegui conciliar mais ou menos, e o plano é ficar um mês entrevistando aquelas pessoas. O problema é a questão da linguagem, é uma barreira, porque a língua é diferente, mas ela vai atuar como uma tradutora, praticamente para a gente pegar a ideia, as perspectivas, tudo que eles vivem ali durante um mês. Se eu conseguir ficar mais tempo, eu vou tentar ficar mais tempo, para trazer a vivência e a vida deles para os ouvintes do podcast, assim, porque... Toda vez que eu falo da questão do campo, eu estou falando da questão da perspectiva cigana, que é onde eu pertenço, mas ainda é muito diferente da questão indígena, e eu sempre achei extremamente importante, e quando surgiu essa oportunidade, eu falei, eu preciso fazer isso, porque as pessoas precisam ter um mínimo de ideia da dimensão que é aquilo. Então, eu acho que o podcast tem essa facilidade também, sabe? De ir em locais onde as outras mídias teriam muito problema para ir. Porque, por exemplo, se você vai numa área de retomada com uma câmera na mão, você está lascado. Assim. Tem como você esconder o microfone de uma forma muito mais fácil. Então, eu acho que o podcast tem essa facilidade de contornar muitas barreiras que as outras mídias ainda não têm. Bom, Aline, eu acho que tem um ponto do podcast que é muito democrático, que é a produção. Eu acho, no nosso caso especificamente, eu tenho certeza que se eu batesse na porta, sei lá, da grande mídia, de uma rádio, de uma TV, e falar assim, olha, eu quero fazer um programa só com entrevistados pretos, homens e mulheres negras, os caras vão falar, você está ficando louca, né? Eu não ia ter esse espaço. E agora, sim, a gente está com só 10 meses, a gente tem 25 entrevistas, mas eu tenho certeza que eu tenho material, eu tenho uma lista de potenciais entrevistados por no mínimo 5 anos. Quando eu comecei a conversar com as pessoas, que eu tinha essa ideia de fazer ideias negras, as pessoas falam assim, mas só com entrevistado negro? Mas, Cris, não vai ter gente suficiente, não vai passar de 6 meses. Eu falo assim, vocês estão muito enganados, tem muita gente preta fazendo muita coisa bacana, muita coisa interessante em vários campos. Qualquer campo que você imaginar, na medicina, na engenharia, no jornalismo, enfim. Tem muita gente preta que você não conhece porque não tem espaço na grande mídia. Então, acho que, nesse sentido, é muito democrático. Você falando me lembrou, quando a gente decidiu fazer o Olhares, e eu falava para as pessoas, eu vou fazer um podcast sobre feminismo e sobre mulheres feministas e sobre pautas feministas. O pessoal, então vai ser curto, né? Vai demorar, não vai dar muito, vai esgotar a pauta. E esse poder multiplicador
das pessoas que nós entrevistamos, das mulheres principalmente, é impressionante, porque a necessidade da fala é muito urgente, a necessidade da presença é muito urgente. E quando a gente traz uma pessoa para falar sobre algo que ela realmente acredita, sobre algo que tem um potencial transformador, e essa pessoa se sente credibilizada por isso, a gente demonstra a nossa crença nessa pessoa, ela fala, nossa, isso é muito sensacional. Essa mídia, esse podcast é muito sensacional. Porque eu não vou ter entraves, porque eu sou mulher, porque eu sou negra, porque eu sou trans, porque eu sou LGBT, porque as pessoas vão ouvir a minha voz. E a voz, ela é escutada normalmente até o final. Até onde eu sei, as pessoas, mesmo quando ficam com raiva do podcast, elas não largam o podcast na metade, elas ouvem até o final, porque são pessoas que gostam de ser torturadas durante 1 hora, 1 hora e meia. Então, e aí, esse potencial transformador e multiplicador vem, eu estou falando sobre isso, eu estou lutando nessa frente, mas eu tenho uma amiga que está em tal caminho e uma outra em tal caminho. E as possibilidades vão se abrindo de uma forma que você fala assim, eu não sabia que tinha tanta gente fazendo algo que eu acredito. E eu coloco uma experiência aqui que vai de frente com isso, que quando eu entrei na podosfera, a Luíse, que está aqui, Marcondes também, e hoje a nossa equipe do Olhares tem 7 pessoas maravilhosas, engajadas em mudar a concepção deturpada sobre o feminismo e sobre a luta das mulheres. Eu não sabia que existiam tantas mulheres podcasters. Não sabia. Eu não sabia que tinham tantas mulheres que estavam lá cavando seus espaços dentro da podosfera. E eu ter entrado lá dentro, né? Ter entrado na podosfera, ter entrado na mídia e me possibilitou conhecer tantas outras mulheres que estavam lá lutando da mesma forma que eu. Então, eu me senti como as minhas convidadas. Foi muito empoderador. Eu conhecer tantas mulheres que estão falando sobre absolutamente tudo na podosfera. E aí, hoje nós temos aqui muitas expoentes. Nós temos pessoas que vieram para cá, mulheres que vieram para cá também, que são podcasters, que também defendem as suas pautas, falam sobre o que elas querem, sobre jogos, sobre cinema, sobre literatura, não só sobre política e sobre feminismo e sobre negritude, sobre pauta LGBT. Nós temos mulheres falando sobre tudo em todos os espaços. Então, daí a importância da gente falar, da gente ouvir e da gente multiplicar o que nós estamos realmente defendendo. Só queria fazer um comentário, uma pequena anedota assim também. Quando eu comecei o Coisas que a gente cria na introdução, eu sempre falava, esse é um... Me apresentava e dizia, eu entrevisto pessoas que eu considero inspiradoras. Toda a introdução eu falo isso. E aí, lá pelo, 15º, uma pessoa me perguntou assim, por que tu fala que tu entrevista pessoas se tu só entrevista mulheres? Assim, que eu acho que a pessoa tinha a expectativa de que em algum momento, né, não ia ser só mulheres. Daí eu fiquei olhando, meu Deus, o que leva uma pessoa a fazer essa pergunta? E eu fiquei surpresa, tive algumas reações desse tipo, tá bem legal, assim, tá bem legal, mas não pode entrevistar homens também? Eu assim, posso, eu super vou, mas eu só estou com essa lista aqui, quando ela acabar, assim que acabar essa minha lista, eu vou também entrevistar outras pessoas, não tenho nada contra. Tenho amigos que entrevistam também, mas é uma reação muito maluca assim, que as pessoas têm. E isso assim. Foi citado, acho, no momento anterior, né, sobre a questão do local de fala, e eu, Cristiano Machado, de cima do trono de todos os privilégios, sou branco, sou hétero, sou... diz aí mais o que eu sou.
Não precisa sacanear também, né? Cristão, funcionário público. A única minoria que eu faço parte é o usuário de Twitter, mas isso não acarreta nenhum problema para mim. E eu percebo que a convivência da comunidade, que a gente carinhosamente chama de podosfera, faz com que eu estabeleça uma dinâmica tal que quando alguém fala assim, puta, você podia falar de tal tema, sei lá, vamos supor, você poderia falar sobre Muhammad Ali. Já tem um programa. E quem sou eu? Talvez, num papel de pugilista, eu poderia falar do atleta, mas para falar do ser humano e do militante Muhammad Ali, eu não tenho condição de falar. Na melhor das hipóteses, eu poderia chamar pessoas negras para falar sobre ele, eu dou o rec lá e deixo elas falar. Mas já tem um programa. Está ali, está feito. Ou falar da militância do feminismo negro, já tem. E daí, a partir daí, por exemplo, falar sobre as questões LGBT, o que eu tenho para falar sobre LGBT? Não tenho nada. Absolutamente. O que eu tenho para falar é uma única coisa. Escutem o HQ da vida. Lá eles falam. E várias vezes eu já indiquei, pessoas falando assim, mas por que você não grava sobre tal tema? Porra, mas porque já, né, os guris lá já falaram. Mas você tinha que falar, mas já está lá, já está feito. Sabe o que é mais importante do que estar feito? Foi feito por quem tem local de fala. E o que eu tenho para falar? Eu já abordei questões LGBT, questão da teologia queer, já abordei questões da negritude, algumas vezes, questões do feminismo, várias vezes, mas tem pontos que eu falo, não, já está feito. E assim, nessa perspectiva, eu me entendo como teologia de boteco, como parte de uma coisa ainda maior. E essa coisa ainda maior eu não preciso falar de determinados, aliás, eu devo falar de determinados assuntos, mas mais do que isso, eu também tenho que, olha elas aqui. E, em certa medida, talvez eu tenha mais audiência do que alguns outros podcasts, e isso também, fala, porra, olha aí, tem essas meninas aqui falando, e falando bem. E é isso, então eu me sinto parte também dos outros podcasts, mesmo que indiretamente. A próxima pergunta eu vou começar por esse lado, porque eu acho que todo mundo fala e a Larissa e o Geraldo esquecem a pergunta. Não, tô brincando. Mas, falando um pouquinho de ética e responsabilidade também, vocês acreditam que o podcast ele tem um caminho mais tranquilo por ele ainda não ser uma mídia que gera dinheiro? Tipo, nós não vendemos nossas falas, nós não vamos abaixar a cabeça para o capitalismo. É claro que todo e toda podcaster gostaria de ganhar dinheiro vivendo de podcast, inclusive manda jobs. Mas eu como uma feminista freelancer, eu passo essa pergunta para você, Geraldo. O que você acha desse poder midiático? Eu sou uma feminista freelancer. Por que você é uma feminista freelancer? Para mim, você é uma feminista full-time, não tem que freelancer. E acho que você perguntou se o podcast é mais tranquilo porque não ganha dinheiro. Acho que não. É bem pior. Se ganhasse dinheiro, era melhor, né? Mas a questão assim, da ética, da responsabilidade, da questão da consciência do que a gente produz, porque a gente sabe que tem muito youtuber, por exemplo, hoje o YouTube movimenta muito dinheiro e muita gente produz um conteúdo pago. Eu acho assim, Aline, e aqui de bate-pronto, nunca pensei muito a respeito disso, mas eu acho que ética não tem nada a ver com dinheiro. Ou você tem ética ou você não tem. Né? Então, se o cara vai te oferecer alguma coisa, algum produto, alguma coisa, se você não quer, você fala não. Não é isso? Enfim, sei que tem condições estruturais, que a coisa é mais difícil e tal, mas me parece que essa galera que está no YouTube tem escolha, né? Então, assim, as coisas que diferenciam o podcast nesse sentido... É uma mídia mais barata, né? É uma mídia mais barata que o YouTube, é uma mídia certamente mais barata do que a televisão tradicional, etc. Então a gente tem menos custos. E aí, até vou voltar um pouquinho na pergunta anterior, que era um pouco, ela é mais democrática, e
ela é mais democrática, mas ela ainda não é 100% democrática, né? A gente grava, uma das hosts do Chutando a Escada é uma mãe solteira. E aí ela consegue participar menos, né? Isso é um exemplo, ela é uma mãe solteira, de classe média alta, enfim. Pô, tem gente que tem muito mais problema, né? Que queria produzir muito mais, que queria participar muito mais e não consegue por condições estruturais. Então, ela é mais democrática nesse sentido de que é uma mídia de menor custo, você transmite por menor custo, mas tem condições que pegam a todos nós de uma maneira mais ampla, né? Então, acho que também o podcast não é algo que baixou do céu, vai salvar todos os nossos problemas. Acho que a gente tem condição de atuar muito mais. A questão do financiamento, eu acho que é isso, né? A gente tem outros métodos aí. Tem uma editora como a Boitempo que está ajudando aqui, que é alinhada com o nosso posicionamento político. Vários dos programas têm financiamento coletivo, tentativas de financiamento coletivo, que às vezes, se não financiam tudo, ajudam uma parte. Então, você não necessariamente pode ou precisa, né, ter um patrocinador, ter um produto. Então, agora, a questão da ética, eu acho que é mais por aí. Ou você tem ou você não tem, né? Ou você vai enganar o seu ouvinte, ou você não vai, né? Acho que enfim. Eu acho que a potência da voz, ela é bem isso mesmo, né? Vocês acreditam no potencial transformador do podcast de vocês? Não, que você me pegou de surpresa que eu ia complementar ali o geral. Mas é claro, eu aproveitei, foi ataque de oportunidade. Eu vi você pegando assim o microfone, eu falei, é agora, é a hora, deixa. Aline. Não, concordo super com o Geraldo, acho que a ética não tem nada a ver com dinheiro mesmo. Agora, eu gosto de dinheiro e eu acho que o dinheiro dá um conforto. E se eu ganhasse dinheiro com o meu podcast, que é uma coisa que eu amo fazer, eu seria muito mais feliz, porque eu me dedicaria a fazer o que eu gosto full time. Então, eu acho que apoios são bem-vindos. A gente não tem apoio nenhum, mas não tem nada a ver. Não é essa escolha que se faz, ou dinheiro ou ética. Eu acho que não tem nada a ver. Potencial transformador? Fale aí do seu potencial transformador. Nossa, Aline. Cara, eu acho que o podcast tem, sim, um potencial transformador, considerando todas as limitações que a gente já falou aqui, de acesso à internet, e de linguagem, e de furar a bolha, mas eu acho que tem esse potencial. A nossa experiência, a gente aposta muito na nossa cultura oral. O Brasil tem uma oralidade, uma cultura da oralidade muito forte, e isso o podcast vem ao encontro. E a gente faz esse esforço mesmo nas pautas do Ideias, de trazer entrevistados que tenham uma experiência, uma reflexão para compartilhar, mas que aquilo seja acessível também. Então, assim, uma das maiores alegrias foi quando a Karine falou que a mãe dela, a dona Carmô, escutou o podcast, uma das entrevistas, e falou, filha, eu estou entendendo. Você quer dar o seu depoimento, Karine? Eu vou contar causa, porque eu adoro contar causa. Mas o causa, e por isso que eu acredito no poder transformador do que a gente faz no Ideias, foi que uma vez, quando lançou o livro Que é Lugar de Fala, da Djamila, eu comprei o livro e estava lendo o livro. Aí eu e minha mãe estávamos no ônibus, minha mãe estava saindo para dançar. Minha mãe é empregada doméstica, nordestina, pouco escolarizada, todas essas coisas aí. Que as pessoas, enfim... Mas que é genial, porque ninguém sabe teorizar o cotidiano dela melhor do que ela e as coisas que ela vive. É importante dizer isso. E aí minha mãe pegou o livro da minha mão e falou assim, você está lendo esse livro? Estou, mãe. Sobre o que é? Eu falei, é sobre lugar de fala, é sobre como as pessoas são capazes de falar das suas experiências. Ela abre no fim do livro e ela vê a foto da Djamila. E ela fala, essa moça escreveu o livro? Eu falei, Ela é negra? Eu falei, ela é negra, mãe. E a minha mãe para, e aquilo é um acontecimento para ela. Porque, para ela, pegar um livro escrito por uma mulher negra é inédito. É muito inédito na vida dela. Então, quando ela ouviu
o podcast da Juliana, que foi o primeiro que a gente fez, e ela falou, eu entendi o que é, eu entendi o que vocês estão fazendo, eu entendi o que a moça está falando. Eu falei assim, que bom, mãe, vamos continuar. E aí, de novo, eu volto para a minha primeira fala, que é, quando a gente conta as nossas histórias e compartilha, a gente se fortalece e aprende. Então, o Ideias precisa ser para minha mãe também, não precisa ser só para minha amiga do clube de leitura de feminismo negro, que sabe tudo que eu estou falando, entendeu? Ele precisa ser para minha mãe. Então, a minha preocupação é de raça e de classe também, porque, senão, para mim, não tem justificativa. E eu acho também que tem uma coisa de disputa de espaço nesse potencial transformador, que assim, eu fico muito feliz, a gente tem a bolha dos podcasters. Agora, dentro dos podcasters, tem os podcasters negros, que são muitos e estão se multiplicando, né? Então, o lado Black, o lado B, as meninas do Meteora, que é um novo que está incrível. Tem muita gente preta fazendo podcast e se falando, assim, se retroalimentando. E isso também, então, a repercussão dessas vozes negras, dessas pautas negras, também acho muito transformador. Eu posso fazer uma provocação, que é o seguinte. Eu acho que é importante, a gente fala muito das questões de negritude, mas é importante quem está falando sobre a luta de classes fazer, e aí não sei, tá, gente? Porque não tem resposta para nada nessa vida. Mas que é essa conversa com as pessoas, e com as pessoas que não entendem, e que às vezes estão passando por uma situação de exploração dos seus trabalhos, e que são capazes de teorizar e contar, mas não têm os instrumentos. Que foi uma coisa muito que o Barba falou sobre se tem biblioteca no seu sindicato. Então, eu acho que tem um trabalho que está sendo feito, mas precisa ser fortalecido, que é o trabalho da gente... qual é a palavra? Que não é ruim. Que é o trabalho da gente conversar com as pessoas para que elas consigam entender que as opressões que elas sofrem não são só com elas. Inclusive as opressões de trabalho. Porque minha mãe se aposentou depois da PEC das domésticas. Então, quando eu cheguei a primeira vez com o Lerite em casa, foi emocionante para ela. Então, tem que entender que isso não é só com ela, não é uma questão dela, que isso é uma questão sistêmica. E isso falta muito. A gente precisa tentar fazer isso circular. E aí... Eu vou trazer uma... Esqueceu? Estou falando? Potencial transformador. Potencial transformador. Eu acho que pode... É hoje. Mas sobre o potencial transformador, eu não acredito, eu tenho certeza, assim, pelo menos do que as pessoas relatam, especificamente em relação a esse livro que a gente está lendo, porque esse é um livro com alto potencial transformador. Muitas pessoas há 25 anos têm lido esse livro e se transformado a partir dele, lido 500 vezes e gerado muitos grupos de leitura desse livro e estudos desse livro. Então, a gente assim ganhou de bandeja. Não, a gente foi lá e escolheu esse livro, mas é muito... o que a gente faz nesse podcast especificamente é tentar entender o que essa mulher está falando, de psicologia e do feminino, falar das nossas experiências, compartilhar isso e, num grupo de Facebook, ver o quanto mulheres muito diferentes, e daí antes tu estava falando, tem essa polarização, e eu estava pensando, nossa, mas o que acontece no nosso grupo são mulheres que cada uma está lá com a sua fotinho, a thumb do Facebook, cada uma com seu candidato, e são todos os candidatos. Todos os candidatos, todos. Mulheres com coisinha de todos os candidatos, compartilhando a sua experiência de ser mulher e do sofrimento que muitas mulheres têm em comum,
em relação a diferentes aspectos da vida, né? E quando a gente está conversando com isso, e já me falaram, né, que na nossa conversa, eu e a Mari, nós somos... Tem duas mensagens acontecendo. Uma é a gente falando do livro, contando as nossas histórias, e outra é, e que acontece em vários podcasts, a maneira como a gente conversa. Então, já disseram assim, nossa, eu estou ouvindo tu e a Mari conversando e eu nunca tinha visto duas pessoas conversando dessa forma, em que vocês não estão ali, uma dizendo, tipo, daí comigo aconteceu isso, e comigo aconteceu isso, e comigo aconteceu isso, e comigo... Vocês não estão sobrepondo, vocês estão sempre construindo em cima da outra, vocês estão mudando de ideia, vocês começaram dizendo uma coisa e lá pelas tantas vocês estão dizendo outra. Então tem a mensagem de compartilhar a nossa história e tem a mensagem de tentar descobrir como é que a gente pode falar de uma coisa, nós duas tendo experiências diferentes. E aí, quando a gente vai para o grupo, o que a gente vê é a reprodução desse jeito de conversar, mesmo que as pessoas não estejam parando para pensar sobre isso. Vem uma e conta uma coisa e eu já vejo, meu Deus do céu, isso aqui vai virar uma baixaria. E a outra vem e diz, não, mas isso também aconteceu comigo e comigo eu resolvi isso dessa forma. E a outra vem e disse, não, mas minha amiga passou por isso e foi assim. E ali a gente só está falando dessa... É muito bonito, assim, é muito bonito e daí tem muita transformação acontecendo ali dentro, né? Muita descoberta da responsabilidade que as mulheres têm sobre a própria vida e a liberdade que vem com isso é uma coisa incrível. Então, a gente vê as pessoas assumindo uma posição de liberdade em relação à própria vida, a se desvencilhar de coisas, principalmente em relação aos relacionamentos delas, né? Mas é uma coisa transformadora, assim, muito bonita de ver. Eu fico realmente sempre muito, muito emocionada, assim. Eu acho que isso é uma das maiores contribuições, assim, que a gente dá, é a maneira de falar, a maneira de ouvir. Quando eu faço entrevista, a maneira de perguntar com interesse e curiosidade. A gente se disponibilizar a ouvir com curiosidade e interesse sobre a vida de uma pessoa e publicar isso, e outras pessoas ouvirem, e daí outra pessoa pensar, eu também posso ouvir sobre a vida de alguém com curiosidade e interesse, sem querer imediatamente vir e dizer como eu acho que devia ser a tua vida, o que eu acho que tu devia fazer. Não, a gente está ouvindo. E eu acho isso a coisa mais transformadora que existe na comunicação. E para fechar essa fala, eu gostaria de dizer que, de fato, podcasts têm um caráter transformador muito grande, e eu tive contato com essa fala no 4º episódio do Olhares, que nós falamos o que é violência, e nós esmiuçamos um pouco sobre a violência de gênero. E logo depois, uma colega minha, porque no início dos nossos podcasts, quem ouve a gente são os nossos amigos, né? E uma amiga minha... pelo menos a gente espera que sim. E uma amiga minha me trouxe uma mensagem que ela, até então, não tinha noção de que ela sofria violência. E, em outras situações, uma vez, meu pai chegou para mim e falou, o que é esse negócio que você está fazendo aí? E aí eu falei, pai, é um programa de rádio, só que pela internet. Quem nunca usou isso? E aí ele falou, não, me ensina a ouvir. Eu ensinei e eu já coloquei para ele o episódio de violência, porque, né, a gente tem que aproveitar a oportunidade. E aí depois ele veio todo inquieto, falar, nossa, eu vi que fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas nunca é eu, né? Mas se identificando nas outras pessoas que a gente também identifica nossos erros, né? E foi muito interessante, e eu vi que depois disso ele mudou. Ele mudou, e aí a minha amiga que falou que tinha percebido que estava passando por uma situação de violência, indicou para outra amiga que também estava passando por uma situação de violência, e isso vai virando um ciclo muito importante, muito empoderador para todas as pessoas que têm contato com os nossos conteúdos. E eu queria finalizar a nossa mesa aqui, perguntar para vocês se vocês
tem mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar para abrir espaço para os ouvintes, porque faltam 30 minutos para acabar e a nossa mesa vai ter perguntas, sim. Alguém tem mais alguma consideração? Querem fazer algum jabá? Perguntas? Então, nós vamos passar para as perguntas. Nós gostamos muito de perguntas. A gente pede para se identificar, se possível, e dizer para quem que quer perguntar. Oi, boa noite, eu sou o Cairo, eu sou do podcast The Libraries Open, um podcast sobre cultura, entretenimento, política e cidadania LGBTQ. Eu gostaria de pedir desculpa antecipadamente, porque eu tenho uma colocação longa e uma pergunta um pouco longa também. Mas eu não podia perder a oportunidade de fazer essa pergunta, porque eu trouxe ela de casa para esta mesa, que não me decepcionou. Não, eu não cheguei nesse ponto. Eu queria começar agradecendo a Cris, porque a Cris não me deu uma colher de chá, ela me deu uma xícara de chá de hibisco com gengibre, de tão maravilhoso, e ela vai entender por quê em segundos. Eu acho que a gente tem que entender uma coisa sobre podcasters principalmente, é o seguinte: há 2 anos atrás, na Semana Internacional de Música, eu tive a oportunidade de trabalhar lá, e teve uma mesa sobre rádio. E estava nessa mesa a pessoa que é o meu ídolo, a minha ídola do rádio, que eu escuto desde que eu era pequeno e que eu escuto até hoje, que é a Patrícia Palumbo, que é a maior divulgadora de música brasileira do rádio da história do Brasil. Certo? E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ela no final da mesa, assim como eu estou fazendo agora, eu falei para ela que estava produzindo podcast, etc. e tal, e como era uma mesa de música, eu perguntei para ela como é que ela via a questão do rádio musical na perspectiva da nova mídia dos podcasts e tudo mais. E aí, compartilhei algumas dúvidas e inseguranças com relação ao podcast e rádio e tal. E a primeira coisa que ela falou na minha resposta é assim: primeiro, se você está fazendo podcast, você faz rádio. Então, podcasters, é o seguinte: podcast não é tipo rádio. Podcast é rádio. YouTube, calma, podcast é rádio e YouTube é televisão, tá? Só porque uma mídia mudou de dispositivo, ela não muda de linguagem. Ela renasce e se reinventa para se adaptar aos tempos. O que a Cris falou sobre a rádio comunitária é o fio que eu vejo a história do podcast no Brasil está traçando. Então, a gente teve desde as rádios piratas subversivas durante a ditadura, que operavam na frequência fora da frequência regulamentar do FM, em que as entidades de partidos tinham rádios modificados para ir 2, 3 MHz além da frequência regulamentada pelo governo para poder transmitir mensagens que eram proibidas pelo governo militar, até o grande levante das rádios comunitárias nas favelas dos anos 70 e 80. Belo Horizonte tem uma história linda de rádios comunitárias, inclusive. Não é porque você pode pagar, você tem direito a mais conteúdo do que ele que não pode. E daí eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo no Spotify. Eu tenho a impressão que sim, dá para você conciliar o podcast sendo patrocinado e inseri-lo na radiodifusão. Essa semana mesmo, na quinta-feira, que meu chefe não esteja ouvindo, porque eu faltei ao trabalho, duvido que meu chefe acesse muito tempo, mas ok. Eu estive falando numa rádio sobre questões da religião e do contexto político, com um judeu, com uma Wicca e com outro senhor pastor também lá. E a gente falou durante 1 hora sobre esse tema, e daí eu conversei com os produtores e eles falaram: não, a gente grava isso aqui, é patrocinado por um dentista, mano, tá ligado? Nada a ver o bagulho. Você fala: porra, o que um dentista tem interesse nesse papo? Não, o dentista acredita no rolê. É isso. As pessoas que dão grana para mim, elas acreditam no rolê. Eles acham realmente que é importante ter um debate como aquele que eu faço lá. Porque elas não ganham nada. E tenho certeza que aquele dentista não ganha muita coisa. Eu não sei o nome dele. Mas o programa também não lembro o nome, desculpa aí. Mas enfim. Então eu acho que é isso. Eu acho que dá pra gente viver dessa maneira, dá pra gente construir uma coisa a partir dessa linguagem, mas a gente precisa também caminhar no sentido de desconstruir a antítese disso. Eu acho que talvez a gente tenha que equilibrar em construir algo novo e desconstruir o velho. Essa é a minha leitura, pelo menos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Próxima pergunta. Aqui na frente. Alô? Som.
A minha pergunta fleta um pouco com o que ele perguntou sobre o Spotify querer concentrar a produção de podcast, pelo menos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, sei lá. Mas, tipo, eu como entusiasta de podcasts, eu sei a dificuldade que é você trazer uma pessoa que não ouve podcasts para ouvir podcast, apresentar um app, um feed, explicar como que funciona, fazer um instalar no celular e tudo mais. Vocês sentem falta de ter uma forma mais fácil de fazer isso? Uma plataforma, tipo... Não tipo o YouTube, que a pessoa vai no YouTube, vê um vídeo e consome. Vocês sentem falta de um YouTube para os podcasts ou você acha que a força de vocês está no que o Barba falou sobre a questão independente da produção? Olha, eu acho que é o que o Cristiano já falou, né? Depende do modelo. É um modelo exclusivista? Então não quero. Mas é mais ou menos assim, né? Enfim, você vai lá no seu agregador e tem algum, por exemplo, não sei o quanto técnico vocês querem entrar agora. Tem opções de hospedagem de graça, acabaram de aparecer aí nos últimos meses algumas. Aí você lê os termos, até foi o Thiago lá do nosso grupo que mandou isso. Vocês conhecem o host tal? Aí o cara não põe o seu podcast ali porque tem um termo de compromisso que você diz que todo o seu conteúdo é deles. Eles provêm de graça para você, mas eles dizem que tudo aquilo é deles, eles podem usar do jeito que quiser, você vai sair... Então, enfim. Eu tenho um outro podcast, um rapaz colega nosso, fez um programa agora na Copa do Mundo, patrocinado por enfim, a gente falou do Spotify, um concorrente do Spotify. E ele estava me contando, olha, a gente não foi para o Spotify, porque o Spotify queria hostear, tinha que ser exclusivo. Esses outros caras fizeram uma outra proposta, mas eu podia colocar em qualquer lugar, eu podia colocar lá e em todos os... Então, a gente foi para lá. Então, enfim, acho que é um pouco da produção, né? É aquela pergunta da ética, né? Ninguém vai negar dinheiro, né? Se não for um negócio que agride os seus princípios, é melhor com dinheiro do que sem dinheiro. Agora, enfim... Uma coisa que eu aprendi com o feminismo é que eu não sou obrigada a nada, né? Próxima pergunta, lá atrás. Boa noite, meu nome é Miguel. Puxando do ponto que foi dito na mesa anterior, que é papel de todos nós incomodar para pautar os assuntos importantes. Eu pergunto, na opinião de vocês, até que ponto os podcasts e os podcasters ativistas podem incentivar a quebra da ordem e o tecido social para incomodar? Até onde é permitido ser democrático e, ainda assim, usar o microfone, o local de fala de vocês, para incentivar os ouvintes a realizar atos de ação direta, como o que está acontecendo hoje no Brasil inteiro, né? São atos de ação direta. Se você tentar passar pela rua, não vai conseguir, né? E até onde a democracia vai dentro desse papel que vocês têm de difusores e de influenciadores, né? E nisso eu incluo as ocupações que ocorrem de prédios públicos, vias públicas e espaços privados. Obrigado. Eu vou responder essa. Eu acho que o papel que a gente tem é mais ou menos a questão do papel transformador mesmo, de trazer espaço para essa discussão. E eu vou colocar o que o Olhares fez nesses últimos meses, especialmente em relação à questão democrática, que foi trazer candidatas negras, candidatas voltadas para a pauta feminista, para falar e falar também sobre a importância de se eleger mulheres negras, se eleger pessoas da comunidade LGBT, que estejam comprometidas com os direitos humanos, os direitos das mulheres, das minorias, esteja engajada com a diminuição das desigualdades de classes, desigualdades raciais. E eu acho que vai bem por esse caminho. A gente está, sim, para incomodar. Eu acho que a gente pode ter esse potencial transformador para alterar um pouquinho das eleições. Inclusive, isso é o meu objeto de pesquisa.
Eu pesquiso muito os ativismos digitais, os movimentos sociais na internet, e vendo, por exemplo, aí um movimento que se pauta pela rejeição de determinado candidato à presidência, eu acredito sim que é possível a gente trazer essas falas, trazer essa construção, até mesmo porque a página de Mulheres contra Bolsonaro, ela não é construída a favor de um ou uma candidata, ela é construída contra uma pauta de desigualdade. Essa é a questão. Então, eu acho que nós temos, sim, esse poder nos microfones, e nós também temos nosso poder de ativista digital em todos os espaços que nós estamos inseridos, e aí eu coloco o Twitter, o Facebook, o Telegram, o WhatsApp, o YouTube, porque as pessoas que nos ouvem nos podcasts, elas se identificam conosco, elas vão aonde nós estamos indo, onde nós estamos falando, e não é só o microfone, nós estamos falando em todos os espaços onde é possível falar, onde é possível levantar uma discussão, preferencialmente uma discussão saudável, porque eu sou a pessoa aqui que é da bandeirinha da comunicação não violenta, mas nós sabemos que as mulheres e tantas outras pessoas estão aí levantando a bandeirinha da pistolagem. Eu tento, gente, ser pistola, mas eu não consigo, não. Mas eu acho que é isso. A gente está em todos os espaços, e eu acho que nós temos um potencial transformador em todos os espaços que a gente está comparecendo, que a gente está falando, até porque tem limitação de tempo num podcast, tem limitação de conteúdo, tem limitação de convidadas e convidados. Então, nem sempre é possível a gente alimentar determinada pauta, se manifestar sobre ela, e se a gente tem a capacidade intelectual para falar sobre isso, se a gente tem o discurso político possível, eu acho sim que a gente pode modificar discursos, falas e compreensões dentro dos outros espaços. Calma aí que tem só... Deixa eu passar a fala para minha co-host. Não, eu tô de short. Bom, mãe. Oi, gente. Então, eu só queria arrematar a fala da Aline no seguinte ponto, que eu acho que vai abordar um pouco das outras duas perguntas anteriores. A grande graça do podcast é a gente poder falar sobre o que a gente quiser. Estamos aqui pessoas que estão discutindo assuntos sérios. A gente está falando sobre política, a gente está se posicionando num momento muito delicado do país. Então, se a gente está falando de formato, não importa muito se é o rádio, se é o cinema, se é a Nova TV. O fato é que estejam nos ouvindo. Não importa muito a plataforma, se é um Spotify, se é um YouTube, se é qualquer lugar, desde que a gente consiga alcançar as pessoas para quem a gente quer falar. Então, eu acho que é esse o potencial transformador. Fazer isso que a gente faz, usando dos lugares onde a gente possa alcançar e não abrindo mão do que a gente acredita. Então, se não for por esse caminho, eu acho que nada mais vai fazer sentido. Que aí a gente vai começar a se vender, a gente vai começar a entrar nessas caixinhas que já estão trazendo uma coisa enlatada, e não é isso que a gente está fazendo aqui. Então, é por isso que a gente acredita nisso tudo e que continua fazendo o que a gente faz. Não é porque dá dinheiro, não é porque fica famoso, não é por nada disso. É por acreditar que realmente é capaz de mudar. Nós temos espaço para mais duas perguntas só. Eu vi que tem um microfone lá fora. Nilda. Oi. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu só queria falar três coisas. Eu estou muito emocionada, porque assim, eu sou ouvinte de podcasts há pelo menos 9 anos, na época que a maior parte dos podcasts eram só sobre cultura geral, nerd, geek e informática, com poucas mulheres. Havia podcast feminino, mas poucos. Eu estou participando da mídia como podcaster há 5 anos e, assim, me emociona muito saber que agora você consegue fazer uma mesa com várias mulheres podcasters, com podcasters variados, dos maiores assuntos. E, assim, isso vem acontecendo dos últimos 4 anos para cá, que aconteceu essa explosão, vocês estão aparecendo, todas as mulheres estão aparecendo, os podcasts próprios. E, assim,
isso, para mim, é um sinal de que é possível mudar tudo. Porque se as mulheres estão conseguindo romper esse meio machista, nerd, geek, fazendo seus podcasts, falando de tudo, e tendo audiência, e vindo aqui para dar palestra, é porque a gente consegue. Tá? A gente consegue, vamos continuar na luta, porque dá, sabe? E eu estou muito emocionada de ver vocês aqui. E, olha, não tem tema que, olha, esse tema vai acabar, não. Eu participo do Mitografias, tá? O Leonardo disse que quando ele fundou, vou falar de mitologia, isso aqui não dura 1 ano. Nós temos 9 anos de podcast, indo para o 10º, com 5 podcasts na casa atualmente. Então, assim, dá para falar de tudo, dá para revisitar assunto, dá para fazer tudo, certo? E as mulheres estão ajudando a mudar. Mudou os formatos dos podcasts, mudou muita coisa nesses últimos 9 anos. A gente conseguiu e vai conseguir mudar muito mais. Tá? É só isso para falar. Meu nome é Tiago, só uma pergunta, né? Se a gente pegar o Ocidente, a verdade é um sinônimo de algo visual. A verdade é ocultada para os gregos, é verificada para os romanos. A ideia de verdade, que funda toda a nossa razão dominadora, exploradora, ela sempre foi focada na visão, e não à toa que a imagem hoje é uma grande forma de tornar as pessoas coisas, no final das contas. Pensando nesse contexto, seria a voz um dos meios mais disruptivos presentes nos dias de hoje? Obrigado pela atenção. Querem responder? Cris, eu acho que você pode responder essa, por favor. O que acontece? Eu trago pela experiência de um episódio que nós produzimos no Olhares, que foi um episódio muito marcante para mim, que foi o episódio das mulheres quilombolas. E elas falaram desse potencial transformador da voz e da necessidade de nós passarmos nossos conhecimentos pela voz. E hoje nós estamos nessa viralização do YouTube, tanto é que é uma pergunta que muitas pessoas que produzem podcasts, e eu já recebi essa pergunta, tem no YouTube? Não pode ter nada lá, pode ter tipo uma imagem congelada, mas tem no YouTube, né? E vem muito de frente. Como você já começou falando do poder da gente falar, Karine também trouxe essa questão da necessidade da fala de mulheres negras, para a comunidade negra. Vocês entrevistam homens e mulheres. Você poderia fazer um breve comentário? Não, como eu falei aqui e ressalto, eu acho que a gente tem uma cultura da oralidade muito forte, que permeia muitos pontos assim da nossa vida. Eu, particularmente, pessoalmente, sou muito impactada pela voz de uma pessoa. Eu escutando a voz da pessoa, eu consigo entender, assim, eu consigo ser afetada pelo sentimento dela, pelo que ela está transmitindo. E eu acho que o meu amor pelo podcast é um pouco em função disso. Eu tenho realmente muita paixão pela voz. É algo que me marca até mais que a imagem. Então, interessante a ter trazido isso. Realmente, eu acho que a imagem, um YouTube, ele tem mais poder de mais recurso, mas realmente a voz é o que mais me impacta. Eu tenho como profissão, eu sou comunicadora, e uma das coisas que eu faço é produzir, eu sou ghostwriter. E quando eu escuto uma pessoa falando, eu consigo reproduzir isso num artigo, e é pela voz da pessoa. Eu consigo traduzir aquilo num texto para além do que ela fala. Então, eu acho que a voz tem esse poder, sim, e a mim, particularmente, me afeta muito, e esse valor da oralidade na nossa cultura, que é muito forte, e principalmente pela influência da cultura africana, né, pelos nossos antepassados. Então, realmente, a oralidade e a voz é algo, para mim, muito poderoso. Eu vou só reforçar o que a Cris falou no sentido da cultura oral. Eu não estou vendo mais a pessoa que fez a pergunta. Cadê a pessoa? Ah, tá bom. Olá.
Mas eu acho que tem uma coisa, eu sou muito boa de contar causos, então eu vou contar um caso breve. Sou professora de um cursinho popular, estava dando aula para os meus alunos e percebi, são todos adolescentes, tem um problema, uma questão de todo adolescente que é prestar atenção nas coisas. Falei assim, eu vou levar uma música. Levei Afro-Rap, do Rincon Sapiência, para trabalhar com eles. Não levei a letra da música, não levei o clipe, levei meu telefone, baixei a música e toquei para eles. E foi uma experiência incrível, porque tem que prestar atenção no que as pessoas estão falando. A gente tem que aprender, é absolutamente cafona da minha parte o que eu estou dizendo agora. Mas é importante dizer, a gente não sabe mais escutar as coisas. Eu acho que essa pode ser incrivelmente incrível a nível de mídia, no sentido de reeducar as pessoas e de aprender a escutar as coisas. A gente não sabe mais escutar as coisas. Eu sou míope, eu não estou enxergando nenhum de vocês, porque eu estou sem óculos. Então, eu fico prestando atenção e anotando tudo que vocês falam. E a gente precisa fazer esse exercício da escuta, de prestar atenção e de construir em cima do que as pessoas estão dizendo. Então, eu acho que isso é próprio da cultura oral do Brasil e da forma como a gente se construiu, mas que a gente perdeu por essa sociedade excessivamente imagética. Precisa ver tudo, não precisa prestar atenção no que as pessoas estão falando. É isso. Eu queria passar a fala aqui. Queria passar a fala aqui também para a Larissa, para ela passar também essa questão da oralidade do povo cigano. Então, né? Ciganos tradicionalmente são ágrafos. Existem algumas tentativas de criar alfabetos e etc., mas a própria população é contra, por uma questão de tradução étnica e que clãs diferentes falam de formas diferentes. Isso é característico da forma que a gente se comunica. E uma coisa que é gritante é a diferença de como a gente produz e como os não ciganos produzem. Eu que sou misturada, né, mãe não cigana, pai cigano, isso é gritante, porque pela família cigana a gente não tem necessidade de documentar nada. A gente não precisa assinar um papel para o nosso contrato ser feito. A gente não precisa de um documento para provar tal coisa. A palavra basta e sempre foi assim. E a nossa história é contada de geração em geração através da fala. Eu sei quem eu sou, eu sei a história da minha família, eu sei a história da etnia, porque isso foi passada muitas vezes de forma proibida, muitas vezes de forma ilegal, de pai para filho, de vô para neto e assim por diante. Até porque, durante muitos períodos na história brasileira, ciganos não eram desejáveis, então era proibido que se contasse a história, era proibido que se falasse a língua, e isso se perpetuou durante muito tempo. E, então, a palavra tem um significado muito forte para a gente. Quando a gente faz o Revolushow, e toda vez que a gente tenta e a gente entra nesse assunto, eu sempre busco falar de uma forma bem básica, bem simples, porque eu fico pensando, se eu falar de determinado jeito, os meus tios avós não vão entender. Se os meus tios avós não vão entender, não é o suficiente para mim. E isso eu tento passar de uma forma muito forte, e eu acho que o podcast tem isso, sabe? A forma de que, você está na cozinha lavando louça e você está escutando o que aquela pessoa quer passar. Seja uma questão acadêmica, seja uma questão de vivência, está ali, sabe? Está fácil, você não precisa parar para ler, ou você não precisa parar para assistir um vídeo. Está ali, sabe? Você pode conciliar com tudo. Então, isso dá uma facilidade, isso quebra determinadas barreiras. Eu só queria complementar isso. Nosso espaço para as perguntas foi encerrado. Eu queria agradecer a todas e todos aqui presentes, agradecer a Boitempo, a Tapera Taperá, o Instituto Frederic. Eu queria fazer um convite a todos e todas vocês. A partir agora da segunda quinzena de outubro, o Olhares Podcast vai lançar a campanha Ativismo na Web. É uma campanha que acontece nos meses de novembro e dezembro, em celebração ao Novembro Negro e Novembro Laranja.
que é um espaço para a gente ser ativista de internet, da gente estar se posicionando na internet. É um momento que a gente faz o convite a todo mundo para que possa levar a palavra do ativismo, para poder discutir a questão da violência contra as mulheres e contra as meninas. E também a questão da violência contra as pessoas negras, que dia 20 de novembro é Dia da Consciência Negra, que é o dia simbólico que marca esse movimento aqui no Brasil, e termina no dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Então, a gente faz um convite para vocês conhecerem essa campanha. É uma campanha dentro da campanha internacional, proposta pela ONU em mais de 160 países, de ativismo. O nome da campanha é 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. Então, a gente faz essa ação Ativismo na Web, a gente faz esse convite. A partir do segundo semestre já vai estar disponível como todos vocês podem participar desse movimento para a gente trazer essa pauta da violência contra as mulheres e contra as meninas, que é uma pauta muito urgente, que o Olhares se engaja bastante. Eu queria agradecer a presença de todas as convidadas e convidados aqui presentes, agradecer essa oportunidade incrível de apresentar o nosso trabalho aqui, apresentar o nosso conteúdo, e a paciência de todos vocês que ficaram aqui reunidos, ouvindo a gente, quem veio aqui para acolher a gente aqui em São Paulo. Para quem não sabe, muitas e muitos de nós não somos daqui. Então, obrigada pelo espaço, obrigada pelo tempo de vocês e obrigada por esse carinho enorme.